Oi pessoal, bem-vindos de volta. Agora a gente vai falar sobre outras questões relacionadas à produção textual, né, à redação, e quero que vocês prestem atenção em alguns pontos que são bem específicos, como repertório ou elementos assim, acho que vai ajudar na hora de escrever. Então vamos lá. Vamos começar um pouco sobre a norma escrita. Então é padrão em todas as redações, federal, Enem e outras, que o aluno desenvolva um excelente texto baseado na modalidade escrita padrão da língua corrente. Né? O que isso significa? Bom, alguns pontos, como aquilo que vocês veem em português A e B, como ortografia, acentuação, concordância, regência, a questão de coesão de conectivos, isso é essencial. O Enem, por exemplo, tem notas específicas, né, na competência 4, por exemplo, e a competência 3 são diretamente relacionadas à questão da coesão dos conectivos e, obviamente, um vocabulário formal, uma linguagem mais própria do texto escrito, menos própria da língua falada. Um outro ponto que é importante na hora de fazer a redação tanto da Federal quanto do Enem é relacionado ao enunciado. Então, é preciso prestar atenção bastante nos comandos. Especificamente no caso da Federal, a gente pode ter comandos como narrar, opinar ou comentar, resumir, é algo que eu tenho insistido bastante. No caso do Enem, dissertar e argumentar. Então, uma das questões é preciso ser fiel àquilo que se pede. No Enem, por exemplo, a competência 2 é diretamente relacionada à ideia de dissertação e argumentação. Então, assim, desenvolver esses textos praticando a redação é essencial. Fazer muitas propostas, pedir muitas sugestões para os professores de vocês, isso vai ajudar muito a entender direito qual é o comando e como realizar bem esse comando. Então, fidelidade é aquilo que está sendo pedido. Se é para narrar, é para narrar, se é para opinar, é para opinar. Com relação à fonte e autoria que aparece nos textos base, né, os textos motivadores ou textos base, no início e no fim de cada um desses textos são apresentados o título, o jornal ou revista em que foi publicado, o site, enfim, e o nome, obviamente, dos autores. No resumo, isso tudo é obrigatório. Então, dizer o nome do autor, dizer onde foi publicado, a data menos importante, mas enfim, se for um evento, alguma coisa relacionada a um fato histórico, aí talvez tenha mais relevância, mas o importante é sempre prestar atenção onde é que a gente encontra esses elementos no texto. Em geral está no começo e no final do texto, né, naquilo que está disponível em, ou fonte, né, ou encontrado em. Algumas indicações no texto e também nessas partes que eu estou indicando no início e no fim podem ser dadas sobre o autor. Por exemplo, se ele é um professor, um escritor, um pesquisador, etc., essas informações podem ajudar na hora de retomar o autor ao longo do texto, não só no resumo, mas na hora que eu estiver explicando uma tirinha ou a hora que eu estiver fazendo um texto dissertativo argumentativo e quero trazer um elemento de autoridade, posso retomar dessa maneira. Com relação às vozes, o que a gente trata por vozes? Bom, quem é que diz o que nos textos? Na hora que eu estiver fazendo a redação, é muito importante dizer quando o texto é de outro e quando o texto é meu. Então, vamos dar um exemplo. No caso do resumo, eu insisto muito que vocês digam para o autor, segundo o autor, ou para o sobrenome do autor. É muito importante dizer que a opinião é do outro. Do contrário, a opinião é sua. Né? Claro que isso pode ser importante. Por exemplo, imagine lá aquele tema do ano passado do Enem, você dizia ou escreveu uma coisa assim. Assim, deve-se propor uma maior democratização do cinema no país. Bom, essa opinião é sua. Você não está retomando ideia de ninguém. Então, esse ponto é importante, marcar a voz, essa voz é minha, essa voz é do autor. Esse jogo de vozes, esse controle de vozes, dizer quem está falando o que, é muito importante na hora de escrever um texto especificamente para o Federal, para o Enem, um texto que é uma produção textual de redação num concurso. Nunca use eu ou você, né? Isso não ajuda em nada. Dizer, na minha opinião, eu penso que, eu acho que, não ajuda, não vai ajudar o teu texto, não vai trazer nada de muito relevante. Veja que aqui, quando você diz assim, assim deve-se propor a maior democratização do país, a opinião é sua. Mesmo assim, você não está falando, eu acho que deve-se propor. Não precisa. O jeito que está escrito aqui, a gente entende. Então, evite, na minha opinião, ou coisas como a internet nos aprisiona, esse nos ou nós não ajuda em nada. A gente, né, que é algo que a gente usa bastante. E também evite você em frases que são genéricas, que valem para todo mundo, como esse caso aqui, mesmo que você queira, não consegue desligar o celular no seu dia a dia, etc. Mas se você não é você que está me assistindo aqui, ou um outro você é qualquer pessoa
que quer não consegue desligar o celular por conta desse posicionamento que ele faz. Então, essas expressões como eu e você, ou nós, no caso do plural, né, ou vocês, evitem. Isso não ajuda em nada. Com relação ao repertório, a minha sugestão é leiam sobre diferentes temas e procurem jornais e revistas também bem diversos, tá? Isso é muito importante para ajudar a pensar, a ter opinião, a formular essas questões todas. No Enem, sem repertório, não se passa de 400 ou 500 pontos, que é uma nota extremamente sofrível, né? Dificilmente passa de 400, eu diria, né? Eu que já corrigi o Enem, diria, olha, não passa de 400, porque o repertório é algo que vai acrescentar muito no seu texto, naquilo que a gente chama de dissertar, de mostrar que você está aprofundando o tema. No caso da federal, cuidado com a informação de fora, a não ser que os textos permitam. Por exemplo, se ela pede para você comentar ou posicionar-se em relação ao assunto, trazer elementos e informações de fora, tudo bem. Mas se ela pede, por exemplo, para você narrar, ou para você resumir, ou para você apenas explicitar, explicar um determinado texto, essa opinião de fora não é bem-vinda. Bom, vou dar umas sugestões aqui de alguns sites que eu gosto bastante, que tem reportagens muito interessantes. O El País, a BBC, o Nexo Edu, muito importante. Então, o Nexo Edu traz textos relacionados sobre diversos temas, mas direcionados para quem está fazendo um cursinho pré-vestibular ou para quem quer estudar determinados temas, se aprofundar em determinados temas. É muito, muito interessante esse site do Nexo Edu. E o G1 Especiais também, bastante bacana. Traz muitos temas, infográficos, vídeos, áudios. É um site que eu recomendo bastante para vocês. Com relação a YouTube, o que vocês podem ver, né, pesquisar especificamente nesse período agora que a gente está aí de quarentena, eu indico muito o canal do Café Filosófico. O Café Filosófico é uma proposta da CPFL de São Paulo, que é a Copel, né, lá de São Paulo. Eles convidam uma série de especialistas em diversos assuntos, e esses especialistas dão palestras em torno de 1 hora, que são muito interessantes sobre muitos temas. Então eu sugiro para que vocês assistam, é muito legal, porque em geral as palestras são muito acessíveis, eles falam exatamente para a gente entender do que eles estão falando. Então não é possível perder esse canal é essencial e vai ajudar muito a abrir o jeito da gente entender uma série de temas, né? Ele abre os temas, não fica preso em bolhas. Então, sugiro o Café Filosófico. Tá? E se nada disso funcionar, lembre-se, sempre vai ter alguém que vai acreditar em você. Tá? Nem que seja sua mãe, tá bom? Um abraço, fiquem bem, tá?